na carta aos Hebreus. Nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões. Hebreus capítulo 10. Falei que agora nós vamos até o fim da série. E esse já é o 18º sermão dessa série da carta aos Hebreus, né? Alguns irmãos me perguntaram como faz para ter acesso a eles. Nós, na internet, no nosso YouTube, acho que está lá na série, estão todos os sermões, né, Lennon? Em ordem lá, os 18, com o de hoje, né? Oi? O Lennon vai fazer um link geral lá, e eu vou mandar lá um link geral com os 18 sermões, já o dessa semana. Acho que vai dar até 36 sermões, porque eles pegam o sermão da manhã e da noite. Então, dá para você conferir se está o sermão lá mesmo, né? E depois também, se for o caso, aqueles irmãos que quiserem, nós também podemos mandar os textos escritos para os irmãos. Hebreus capítulo 10, para a nossa meditação, falando sobre o sacrifício de Cristo ser único e para sempre. E é isso que nós vamos ver hoje. Diz assim o texto das Escrituras, Hebreus 10, a partir do versículo 1, vamos ler até o 18. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta ainda: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, agora para meditar na tua palavra, Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, já recebeu na tua presença o culto que temos lhe oferecido através das canções, das orações, da leitura da tua palavra. E agora, Senhor, que nos reunimos para a honra do teu nome, para aprendermos mais da tua palavra, lhe clamamos, Senhor, que não apenas o Senhor receba como louvor e adoração na tua presença, mas que o Senhor nos edifique, que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa realidade de acordo com o seu querer. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus.
Amém. Se eu pedisse para você fazer uma lista, pegar um papel, fazer uma listinha de algumas marcas externas que possam identificar você como uma pessoa salva, o que você listaria? Pensa aí. As marcas externas, que a gente pudesse observar e pudesse claramente falar, você é uma pessoa salva, um crente. Se eu te perguntasse, por que você se diz salvo? Por que você se diz crente? Como eu poderia aferir isso na sua vida? Já parou para pensar nisso? São algumas coisinhas que a gente vai passando e às vezes não presta atenção, né? Geralmente, algumas das marcas que nós apresentamos para aferir a nossa salvação têm relação com a nossa religiosidade, com a forma como nós prestamos culto, né? Alguns vão dizer, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço orações, né? Se quiser crescer, né? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Eu dou dízimo. Geralmente, os aspectos que nós mostramos, que nós identificamos como aspectos visíveis da nossa salvação, são aspectos ligados à religiosidade. E isso não é ruim, tá, irmãos? Isso não é ruim em si. Mas isso pode fazer com que nós caiamos no erro de confundir algumas coisas. De confundir a religiosidade, que pode manifestar alguns aspectos da nossa salvação, como sendo ela em si mesma a salvação. Às vezes nós acabamos crendo que o método religioso, que o frequentar o culto e que não a graça de Deus é que nos salva. Achamos às vezes que o pertencer ao rol de membros é mais importante do que estar escrito no livro da vida. E isso é um erro. Isso é um problema. Diga-se de passagem, isso é um dos problemas que o autor de Hebreus estava querendo tirar do coração do povo. Lembrando que aqueles irmãos que estavam recebendo essa carta no primeiro momento eram profundamente religiosos. Eles vinham de uma raiz judaica, profundamente ritualística. E muitos deles acreditavam que esse ritual que eles praticavam, que esse método era quase como uma receita de bolo. Que se eles cumprissem aquilo de maneira correta, sempre, eles seriam salvos. E que eles estariam salvos por aquilo. Nesse capítulo aqui, o autor, então, está reforçando um problema que estava no meio daqueles irmãos, que era exatamente a confusão entre o ritualismo e a salvação que Cristo estava oferecendo. E o autor, ele fala que é impossível que o ritual em si possa nos aperfeiçoar. E também é bem possível que esse assunto fosse um assunto muito sensível no meio do povo. A tal ponto que, desde o capítulo 8, a gente vê o autor de Hebreus fazendo o quê? Repetindo. Eu sei que talvez quando nós vamos estudar os textos em série, às vezes fala, pastor, mas nós já não vimos isso há 2 semanas para trás, há 3 semanas para trás, há 4 semanas para trás? Por que tanta repetição? Por que será que a gente precisa dessas repetições sem fim? E ele já falou, nós já vimos aí desde o capítulo 8, que o sangue dos animais não pode aperfeiçoar pecados, e que Jesus já morreu por nós. Eu lembro-me, certa vez, num sermão aqui na igreja, onde, falando sobre educação de filhos e relação de filhos e pais, e eu falei para os filhos em específico que obediência tardia é desobediência. Lembra disso? Né? Aquele filho que obedece depois que o pai falou 2, 3, 4 vezes, né? E depois ele ainda fica bravo que o pai chama a atenção. Ele fala, mas eu obedeci. Ele fala, não, você desobedeceu. Obediência é quando você fala uma vez e você fez. Se falou a segunda, a terceira, a quarta, é porque a primeira vez não foi ouvida direito. Da mesma forma, quando um conceito bíblico ele é repetido
constantemente, seja em um único texto, ou seja, numa extensão de vários textos, em que o autor bíblico, movido pelo Espírito de Deus, é levado a repetir aquele conceito várias vezes, é porque muito provavelmente a gente ainda não deu ouvido para a primeira vez que foi dita, e a gente precisa ser relembrado continuamente daquilo. E embora nós não sejamos judeus e não sejamos presos ao ritualismo judaico, a gente acaba sendo preso a alguns tipos de ritualismo mais modernos, né? Não fazemos sacrifício de animais, tal, né? Mas tem gente que vem no culto quase que um sacrifício, né? Vem naquela, né? Se eu estou indo porque é para Deus, ainda bem, né? Estou indo porque se não fosse para Deus, eu nem iria. E é por isso que o autor repete isso, irmãos, porque esse é um dos pontos fundamentais para a nossa vida cristã. E isso ele acaba trazendo algumas implicações para nós. Porque quando nós vivemos pelo ritualismo, embora nós possamos, de uma certa forma, nos perceber como pertencentes ou a uma igreja, ou uma religião, ou embora nós imaginemos fazer parte da salvação, pode ser que seja um mero ritualismo. E o ritualismo, ele não aperfeiçoa o nosso coração e a nossa mente. Olha o que o autor nos diz ali, a partir do versículo 1, nós já lemos, mas vamos relembrar, né? É importante. Se ele está falando que é para relembrar, se ele está relembrando, quem somos nós para desdizer o autor bíblico? Se é importante para ele, para nós também deve ser. E ele diz, ora, visto que a lei é apenas uma sombra, lembra que nós já vimos isso? É uma sombra das coisas que viriam. Ela não é a imagem real dessas coisas. E por isso ela não consegue aperfeiçoar. Versículo 2, se fosse possível que a lei aperfeiçoasse, que os ritualismos aperfeiçoassem, eles deixariam até mesmo de ser oferecidos. E aqui ele trabalha com aquele aspecto de lógica. É mais ou menos assim, se você ofereceu o sacrifício e foi perdoado pelo sacrifício, logo você não precisava oferecer um outro sacrifício, porque você já estava aperfeiçoado, seu coração já estava completamente entendido acerca daquelas coisas. Mas no versículo 3 ele diz, entretanto, nos sacrifícios ocorre o quê? A recordação de pecados, todos os anos. E por que a recordação? Porque é impossível que o sangue de animais possa retirar de nós o pecado. Veja bem o argumento apresentado pelo autor. Se o sacrifício resolvesse, se o sacrifício humano oferecido pelos homens fosse suficiente para aperfeiçoar pecados, por que continuar oferecendo? Por que Cristo viria? Diante disso, nós vamos voltarmos para a verdade central desse texto, que ele quer que nós lembramos. E qual é essa verdade? O sacrifício de Cristo é único e suficiente. E aqui ele usa basicamente 4 argumentos. O primeiro deles é que Jesus atesta essa verdade, de que o seu sacrifício é suficiente. Versículo 7, então eu disse, eis, aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nós lemos isso no Salmo 40, que é um salmo cristológico. Lemos no início do nosso culto. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. E olha o que mais, depois dele dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, coisa que se oferece segundo a lei. No segundo momento, ele acrescenta, quem acrescenta? O próprio Jesus. Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o autor, ele trabalha esse aspecto de maneira maravilhosa. Ele diz, ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora nós não precisamos mais de rituais anuais, sacrifícios anuais. Agora Jesus veio e se agradou em fazer a vontade de Deus. Jesus se ofereceu em nosso lugar. Ele foi à cruz do Calvário. Jesus é a manifestação visível e vívida do que havia sido predito em todo o Antigo Testamento. Eis, eu estou aqui. No rolo está escrito a meu respeito, diz o Senhor. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, ele não veio aqui para cumprir uma vontade particular. E ele não veio aqui, deixa eu ver como eu vou dizer isso.
É, ele não veio aqui necessariamente por nossa causa, embora nós estejamos inclusos em todo esse projeto salvífico de Deus. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, para morrer em nosso lugar. Ele veio para fazer um único e cabal sacrifício, entregando-se na cruz do Calvário. O plano salvífico de Deus foi concluído na pessoa de Cristo. Os sacrifícios estabelecidos na antiga aliança agora são trocados, são substituídos, são aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que nos diz os versículos 11 até o 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Percebe como no mesmo texto ele já falou isso 3 vezes. E ele vem dizendo isso desde o capítulo 8. Que é para que nós lembremos disso. A nossa religiosidade não salva. A nossa religiosidade não salva. O nosso ritualismo não salva. O nosso frequentar e o nosso pertencer não salva. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Desde o capítulo 8 nós temos falado que enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifício entrando no Santo dos Santos, Jesus adentrou aos céus. Ele foi na presença de Deus, de uma vez por todas, e resolveu o nosso problema. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. A morte de Jesus foi necessária porque os sacrifícios anteriores eram ineficientes. O ritual apontava para uma realidade, uma necessidade maior. Assim como, por exemplo, às vezes nós somos menos ritualísticos do que os judeus. Por quê? Porque a gente não tem sacrifício de animais aqui, a gente não tem ali um átrio, um lugar santo, um santo dos santos. Graças a Deus já não tem uma cortina que nos separa de Deus, se bem que tem muita gente querendo recosturar a cortina. Tem uns que querem recosturar de lona, que é para não rasgar mais, né? Porque o povo volta a fazer ritualismo. Mas embora nós imaginamos, não, pastor, somos pouco ritualísticos. Na verdade, nós somos muito ritualísticos. O problema é que nós não atentamos para a forma cultica como nós prestamos louvor a Deus. E por conta disso, nós não atentamos para as implicações. Por exemplo, se o ritual apontava para uma necessidade maior, assim também o culto precisa apontar para uma necessidade maior. O louvor no culto deve apontar para uma vida de genuína adoração. Muito mais do que canções. É muito bom cantar aqui. Cantamos aqui canções belíssimas. Cantamos ao Rei. Dizemos que aqui está tudo preparado. O povo já chegou para declarar que Ele é santo. Mas isso precisa apontar para uma realidade superior, senão fica ritualístico. Isso precisa apontar para a realidade de um culto de louvor e adoração lá fora, dia a dia. As orações no culto apontam para uma vida de intimidade com o Criador. Não é só aqui que a gente vai orar. Não é só aqui que Deus vai receber as nossas orações. Por que nós oramos no culto coletivo? Porque nós temos intimidade com o nosso Pai, e isso aponta para a realidade que nós precisamos ter uma intimidade diária com Ele. Em casa, conversar com Ele em casa. O tempo todo no trabalho. A confissão de pecados no culto nos mostram a importância de uma vida de santidade que cresce em santificação diária. Por que a gente confessa pecado no culto? Por 2 motivos, né? Primeiro que tem gente que se não confessar aqui não vai confessar em lugar nenhum. Então, a gente precisa lembrar no momento de culto que a gente é pecador também. Mas isso aponta para uma realidade superior. Sabe por que nós confessamos pecados, irmãos? Não é por mero ritual. É porque nós entendemos que nós precisamos viver uma vida longe de pecado. Nós precisamos nos afastar, viver uma vida de santificação diante do Senhor. A exposição das Escrituras no culto nos chama a uma vida de atenção constante à voz de Deus, a uma vida de obediência. O ritual aponta para algo maior,
para algo perfeito. A Santa Ceia no culto nos convoca para uma vida de comunhão constante com Deus e com os nossos irmãos. A ceia do Senhor, a bênção ministrada no culto, nos chama para uma vida de atenção diária diante do Deus que tudo vê. Lembra que a gente fala aqui que o Senhor abençoe vocês, a bênção de números, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre vocês, que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Paulo, que a graça do Salvador Jesus, o amor do Pai, que a consolação do Espírito Santo, tudo isso precisa apontar para uma realidade maior. Tudo aponta para uma vida genuína em Cristo Jesus, pois o seu sacrifício foi único, vicário e eficiente. Então, nessa perspectiva, Jesus atesta essa verdade na sua própria vida, na vida da igreja, que é o corpo de Cristo, e na forma como a própria Escritura estabelece que seja prestado o culto cristão. Cristo está em tudo. Cristo está em tudo. No segundo momento, nós percebemos que Jesus, uma vez que ele atesta essa verdade, agora ele estabelece uma nova aliança. Eu e você temos um novo relacionamento com ele. Versículo 16 diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. E qual é a aliança? Imprimirei as minhas leis no coração e as escreverei sobre sua mente. Dessa feita, Jesus estabelece uma nova forma de relacionamento para conosco. Uma nova aliança, um novo pacto, uma nova maneira de estabelecer um compromisso. Onde nós não precisamos mais oferecer nada, onde a oferta já foi feita por Ele. Ele se entregou por nós. Ele nos ligou a si mesmo. A Bíblia diz que nele nós fomos atraídos. Ele nos chamou para si. Agora não é mais por meios de rituais, que embora carregados de sentido, podem ser vazios de efeito. Nessa nova aliança acontecem duas verdades preciosas, que são citadas pelo profeta Jeremias. Jesus vem cumprindo aquilo que está escrito em Jeremias 31. O profeta, inspirado por Deus, fez uma profecia. Vão vir dias, diz o Senhor, virão esses dias em que Deus vai imprimir as leis no coração e escrever na mente. Em Jesus isso é cumprido. A lei de Deus é impressa no nosso coração. É uma transformação interior. É algo que vem de dentro para fora. Lembra do encontro de Jesus com a mulher no poço de Sicar? Ele oferecendo água para aquela mulher. Primeiro ele pediu água para aquela mulher. E deu aquela conversa maravilhosa. Até que a mulher falou: mas vem cá, o senhor é maior do que quem cavou o poço aqui, o nosso pai Jacó. E Jesus fala: mulher, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você me pediria. Não era eu que teria que pedir água. Você me pediria, você beberia dessa água e do seu interior passariam a jorrar rios de água viva. Eu não sei se você já continuou lendo esse texto, e ele é um texto maravilhoso, porque aquela mulher, e a pregação não é sobre aquele texto, é sobre esse, mas só para a gente relembrar, aquela mulher não é uma mulher carregada de pecados. Lembra que Jesus falou: vai lá, chama o marido. Fala: mas o que está lá não é meu marido. Já tem outros maridos aí que estão aí na estrada, aí, né? E o que você está morando também não é seu marido. E aquela mulher, depois que ela teve um encontro com o Salvador, ela correu para a cidade. Ela falou desse encontro para as pessoas e falou: vem aqui ver. Eu encontrei alguém que sabe todas as coisas sobre mim. Ele é o Salvador. E as pessoas foram com aquela mulher. E no final da tarde, quando os discípulos chegaram ali naquele lugar, Jesus estava fazendo o quê? Evangelizando aquelas pessoas. A mulher virou uma missionária. Uma agência missionária daqui para ali. Por quê? Porque a palavra se cumpriu. Do seu interior fluirão rios de água viva. Agora não há mais necessidade da pregação, para mim e para você, da pregação para remissão de pecados. Pois a lei e os preceitos de Deus estão gravados aonde? No nosso coração. Isso significa que o coração está inclinado a cumprir os desígnios de Deus. É só Deus que faz isso, irmãos.
Fora de Deus, nosso coração está inclinado, ó, a fugir do Senhor. Nosso coração nunca é inclinado à adoração. A gente gosta de adorar falsos deuses. A gente cria alguns, diga-se de passagem, alguns ídolos. Mas a promessa em Cristo é cumprida. A lei é impressa no nosso coração. O Senhor nos chama à salvação. Oswald Chambers, já citei várias vezes, e eu gosto demais dessa frase do Chambers. Ele diz que Deus não apenas quer que nós sejamos salvos, mas Ele garante isso, colocando o Espírito Santo dele para morar dentro da gente, para testificar com o nosso coração. E diz mais, olha só, o que Jeremias diz? A lei é impressa no coração e a lei é escrita na mente. Uma santificação contínua, uma lembrança contínua, uma mudança de pensamentos. Você já percebeu? Eu não sei quando você se converteu. E eu espero que você saiba quando você converteu. Né? Porque às vezes eu falo, eu não sei quando você converteu, você pode dizer, nem eu, pastor. Aí a situação fica um pouco mais complexa, mas tá bom. Mas eu não sei, se provavelmente você se converteu numa idade aí que você tem um pouco mais de consciência da juventude ou para a fase adulta, é possível que você perceba como você percebia as coisas anteriores à conversão. Como você via o mundo antes da conversão. Como você via os relacionamentos antes da conversão. E por que mudou? Mudou porque Deus escreveu a lei dele na sua mente. Agora os seus pensamentos são diferentes. As percepções são diferentes. As atitudes, por conseguinte, são diferentes. A forma como nós vemos e experimentamos o mundo ao nosso redor é diferente. Acontece conosco algo que na teologia nós chamamos de mudança de cosmovisão. A gente começa a ver um mundo pela ótica de Deus. A gente começa a experimentar as coisas, a perceber o mundo, a relacionar-se com as pessoas de forma diferente. Deus mudou o nosso padrão de ética, o nosso padrão de moral, porque Ele mudou a nossa vida como um todo. Ele nos converteu. Ele nos transformou. Ele nos transportou de trevas para a luz. Essa aliança que Jesus estabelece conosco não é mais de rituais. É uma aliança que flui do coração, que muda a mente para a glória dele. Isso muda a nossa percepção de religiosidade e de culto. Agora, o culto não é um lugar onde eu adoro e me prostro diante de Deus para que Ele me salve ou para que Ele se agrade de mim. Então, agora eu vou cantar até mais alto aí para ver se Deus se agrada de mim. Não é isso. Agora, o culto é uma resposta. Uma resposta em reconhecimento àquilo que Deus fez por mim. Eu canto porque Ele me salvou. Eu adoro porque Ele é. Eu invoco porque eu dependo dEle. Eu leio a sua palavra porque é verdade e vida para mim. O rigor religioso, ele dá lugar a uma adoração consciente, a uma adoração voluntária. Eu não estou aqui porque o pastor vai ficar pegando no meu pé. Eu pego mesmo, tá? Mas não é por causa de mim que você tem que vir. Eu não estou aqui por conta de que alguém vai ficar reclamando porque eu não vim. Eu estou aqui intencionalmente, porque eu quero estar, porque eu sei quem é Deus, porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu estou aqui com uma adoração devotada. Quem faz isso? Jesus, nessa nova aliança. E caminha, o texto nos falando sobre o fato de Jesus ser o sacrifício único e eficiente. Então, Ele atesta essa verdade, Ele estabelece uma nova aliança. E nessa nova aliança, Ele nos traz duas realidades também igualmente abençoadoras. Ele apaga a penalidade dos nossos pecados. Totalmente perdoado. E olha que forma maravilhosa que o autor de Hebreus narra isso para nós no versículo 17. Perceba que ele está falando subsequentemente ao que está no 16. Então, olha só.
diz o Senhor, naqueles dias, quais dias? Os dias de Jesus. Imprimirei as minhas leis no coração e escreverei sobre a sua mente também as minhas leis. E acrescenta. Então, isso aqui está diretamente ligado a um coração transformado e a uma mente transformada. Também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Aqueles que tiveram o coração transformado, aqueles que tiveram a mente renovada pelo poder do Espírito Santo, são aqueles que têm os seus pecados, as suas iniquidades perdoadas, a tal ponto de serem esquecidas. Irmãos, que declaração mais forte, que declaração mais abençoadora. Os nossos pecados não foram apenas perdoados, eles foram esquecidos, eles foram apagados, eles foram anulados. O apóstolo Paulo nos diz: já não resta condenação. Você entende o que é isso? Ainda aos Colossenses ele diz que aquele escrito de dívida, que era contrário a nós, ele foi cravado na cruz do Calvário. Nós somos completamente perdoados. Jamais seremos cobrados novamente por esses pecados. Cada um tem uma ideia do dia do grande julgamento final, né? E dá umas ideias teológicas bem interessantes sobre isso, né? Embora nós tenhamos o texto do próprio Jesus declarando nas Escrituras que aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, ele passa da morte para a vida. Mas tem gente que acha que a gente vai também num tribunalzão assim. O Pai, Deus, como juiz. A gente se perde um pouco na figura de Jesus como advogado, promotor, um juiz adjunto, alguma coisa assim, porque ele vem para julgar. Ele não vai estar mais lá para defender, o que a Bíblia diz. Ele vem para julgar. Então, um juiz auxiliar, adjunto, aquela figura, talvez os anjos estavam, vamos passar a ficha corrida do cidadão aqui. Né? Eu imagino que tamanho que seria esse julgamento. Só da minha parte ia demorar um tempo. Né? Eu acho que vocês são menos pecador que eu, vocês iam ser um pouco mais rápido. Mas a minha parte, eu sei que ia ter um tempão de julgamento. Às vezes a gente tem essa ideia, mas a ideia não é essa. Sabe por quê? Porque as nossas culpas, os nossos pecados, eles foram completamente anulados, pagos. A culpa foi cancelada. Por quê? Porque toda a culpa foi castigada em Cristo Jesus. Tudo foi completamente pago. E a questão aqui, irmãos, não é que Deus vai sofrer de uma crise de amnésia no céu. Tem gente que imagina assim, Deus vai esquecer. Quanto tempo, né, irmãos? Desde que Deus fez o mundo, é tempo para chuchu. Talvez ele esteja velhinho. Não é disso que o texto está dizendo. Quando o texto nos usa essa expressão de que do nosso pecado Deus não se lembrará, isso significa que Ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas Ele os fez por meio de Cristo Jesus, de maneira que não exista qualquer resquício desses pecados para serem cobrados. Não há absolutamente nada, os registros são apagados. Não porque mereçamos, mas porque Cristo de fato cumpriu toda a obra vicária de Deus. Ele morreu por mim, ele morreu por você de verdade. Não é que Deus vai ter amnésia, é que não há mais o que ser cobrado. Toda a penalidade foi derramada sobre aquele madeiro. Madeiro que era maldito, onde aquele que é santo se fez maldição, para que nós fôssemos salvos por ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus apaga completamente a penalidade dos nossos pecados. É isso que o autor de Hebreus está querendo que aqueles irmãos entendam. Entendam. É por isso que ele repete tantas vezes. Não adianta, não é o que vocês oferecem, é o que Deus ofereceu. Deixa eu lembrar vocês de novo, não é o ritualismo. É o que Cristo fez. Deixa eu lembrar vocês de novo. Não é aquilo que você pode oferecer. É aquilo que foi oferecido por você. E ele termina
esse texto nos mostrando que Jesus se entregou uma única vez por nós. Perceba a quantidade de repetições. E ele repete porque é importante. Nós temos a tendência de nos esquecer isso. Versículo 18 diz: ora, onde há remissão de pecados, não tem mais necessidade de sacrifício pelo pecado. A lei foi escrita no coração, na mente. As iniquidades, as culpas, foram completamente esquecidas, anuladas. Logo, não tem mais necessidade de sacrifício. Se Jesus já perdoou os meus pecados, se eu já fui redimido dos meus pecados, não há mais nada para ser oferecido para Deus de maneira salvífica. Não é o culto que vai me salvar. Não é cantar louvores, levantar as mãos que vai me salvar. Por quê? Porque eu já fui salvo. E se eu não tivesse sido salvo, isso não tem poder de salvação no ritual em si. O poder de salvação que há no culto é na proclamação do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É Ele que nos convence. Por meio do Espírito somos convencidos da justiça, do pecado, do juízo, pela explanação do Evangelho. Então, tudo o que vai derivar da nossa vida ritualística e religiosa, agora, lembra que eu falei? É apenas como uma resposta. Eu entendo que agora eu vou para o culto, eu ofereço louvores a Deus, dou meus dízimos, as minhas ofertas, me ofereço para o serviço na igreja como uma adoração pura, uma adoração santa. Porque tudo aquilo que precisava ser feito para que eu fosse salvo, foi feito. Estou completamente livre dos efeitos do pecado que me separava de Deus. Por meio de Cristo, eu fui aproximado, de uma vez por todas, a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Se Deus se preocupou em repetir tantas vezes essa verdade, é porque a gente precisa ouvir ela constantemente. Lá em casa eu sou acusado injustamente, de repetir muitas vezes quando estou ensinando alguma coisa, ou estou dando uma bronca, né? E eu falo que é injustamente, é porque se eu tenho que repetir, é porque as outras vezes não foram ouvidas. Então, eu acho que os pais acabam que concordando comigo e os filhos concordando com os meus filhos. Meus pais são todos repetitivos. Mas por que somos repetitivos? Nós repetimos algo porque na primeira vez não foi dada a devida atenção. O autor de Hebreus está aqui desde o capítulo 8, dizendo, olha, não adianta o ritual, não adianta o ritual, não adianta o ritual. Jesus morreu por você. Jesus entregou a vida por você. E digo mais, esse texto é palavra de Deus viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, e é vivo hoje. Por quê? Porque a gente tem um coração ritualístico. A gente vai achar. Nós vamos querer dar um jeito de tentar se aperfeiçoar. Eu e você, a gente vai querer fazer isso. A gente vai tentar achar mérito em nós mesmos. E aí nós somos lembrados. O sacrifício humano que você oferece não é sacrifício de matar pessoas. E não precisamos de mais nada. Não precisamos de uma vida de ritualismos. O que o Senhor requer de nós agora é só adoração verdadeira, que nasce de um coração grato, que reconhece que foi perdoado. Então, diante disso, volta àquela pergunta inicial. Você conseguiria listar algumas marcas da sua salvação? Eu te desse uma lista aí, o que você escreveria? Posso dizer que você é crente por quê? Carinha, não. Tá. Eu não sei quais marcas você colocaria, mas quero sugerir 3 para você. Primeiro, você pode dizer que é crente porque você reconhece o sacrifício de Jesus morrendo na cruz no seu lugar. Não é porque você vai no culto, não é porque você se tornou membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. É bem-vindo, pode se tornar membro, é benção também. Mas nós sabemos que aqui é o recanto dos salvos. O Senhor já salvou. A gente só põe no Excel aqui e caminha junto, tá? Mas reconheça
Por que você é salvo? Porque Jesus morreu no meu lugar. Segundo, por que posso dizer que você é salvo? Qual marca? Porque agora eu desfruto de um novo relacionamento com Deus por causa de Cristo Jesus. Agora a lei está aqui, ó, impressa no meu coração, gravada na minha mente. Agora do meu interior flui rios de água viva. E terceiro, porque agora eu vivo uma vida de adoração verdadeira. Os cânticos que eu canto na igreja são reflexos da minha vida diária lá fora. O culto que eu presto para Deus de domingo é porque minha vida é um culto ao Senhor. Tudo que eu faço no meu trabalho, trabalho com excelência, nos meus relacionamentos com excelência, minha vida com excelência por causa da glória de Cristo. Que sejam essas as marcas de um cristianismo autêntico, reconhecendo que o sacrifício de Jesus foi eficiente para mim e para você. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa tanto que nós ouçamos essa palavra e aprendamos dela, que o Senhor a repete várias vezes. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, vindo a nós no nível da nossa compreensão, se revelando a nós na pessoa de Cristo Jesus e instruindo os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desconsidera as nossas limitações. E o Senhor, como um Pai bondoso, zeloso, cuidadoso, nos instrui nos seus santos caminhos. Que de fato, Senhor, a marca da nossa adoração seja reconhecimento de quem Cristo é e de tudo que Ele fez em nós e por meio de nós.